Então, que a paz de Jesus possa fazer sentido nos nossos corações. Quando nós fomos convidadas para fazer o estudo da noite, nós pedimos uma semana, porque são tantos temas que a gente gosta, tantos temas que a gente tem vontade de falar. E aí a gente ficou pensando e conversando com a minha filha. Eu tenho uma pequena de 9 anos. Eu falei com ela: mas Sófia, o que a gente pode falar? O que você acha que é importante a gente falar? A gente tinha feito o culto cristão, ela falou: mãe, tem que ser a parábola do semeador. Eu falei: então tá bem. Então vamos falar sobre a parábola do semeador. E assim, foi um processo lindo que ela me ajudou a construir esse estudo que a gente trouxe para fazer aqui. Com muitas coisas que a gente vai falar aqui, na verdade, não tem origem na Sofia, mas que ela também, inspirada, veio ajudando. Infelizmente, ela não pode estar aqui porque tem que estar 7 horas da manhã na escola, tem que dormir cedinho, né? Mas seria bem legal ela estar aqui. A parábola, ela está no capítulo 17, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela é encantadora. Ela é encantadora porque ela vem mostrando uma realidade tão próxima de nós, porque quando a gente pensa na parábola, a gente se retrata lá aquele tempo antigo, ou então a gente vê friamente. Jogou a semente, caiu na pedra, jogou a semente, caiu no espinheiro, mas todos nós temos a pedra e o espinheiro dentro de nós o tempo integral. Algumas horas a gente já é campo fértil, algumas horas a gente ainda é pedra. Então vamos relembrar essa parábola para a gente começar a conversar. E é claro que a espiritualidade, não brincando em serviço, trouxe um preparo que é assim a luva para o nosso estudo de hoje. A gente vai falar bem desse preparo também. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha raiz funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Os que têm ouvidos de ouvir, ouçam. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Eu vou voltar lá no início da nossa parábola para a gente começar a conversar. Olha que interessante. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Por que naquele dia? Ele saía sempre. Mas não seria mais prático a gente parar, ou que Jesus parasse, uma vez que ele estava falando e falando ao vento? Poucos aqueles que estavam de fato ouvindo. Mas não. Naquele dia ele saiu. E foi ali que ele estava assentado junto ao mar. Que mar a gente pode conversar daí? Será o mar do homem? Será o mar das nossas imperfeições? O mar que vai nos carregando para que nós possamos renovar a cada segundo os nossos pensamentos, as nossas ações? Tem uma música que é do Lulu Santos, que todo mundo conhece, que é maravilhosa, né? Nada do que foi será exatamente como foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E é assim que acontece. A vida vem em ondas como um mar. Todos os dias nós temos a chance de recomeçar. Algumas vezes, dentro do mesmo dia, nós temos várias chances de recomeçar. Então, Jesus parado ali, naquele momento, de frente ao mar, e a população foi se achegando. E ele foi para um barco, e de lá ele viu que a população ficava em pé para ouvir as suas lições. Por que em pé? Por que não estávamos sentados? Por que não estávamos
jogados na terra ou assentados da melhor forma. Nós que somos tão preguiçosos, né? Aonde tem um lugarzinho para encostar, a gente encosta. Onde tem um lugarzinho para sentar, a gente sente. Se der para deitar, a gente deita. E por que a população em pé naquele momento? Porque sedenta de conhecimento. Porque com vontade de ouvir as boas novas. Podíamos até não praticá-la na época, como de fato não praticamos, uma vez que ainda estamos aqui hoje. Se tivéssemos praticado, com certeza a gente já estaria em outro lugar. Mas ouvimos. E de alguma forma ficou registrado no nosso coração. Em algum momento, de algum jeito, isso ficou guardadinho. E aí a gente tem duas formas para entrar na doutrina. Uma é pelo amor, e a outra, que traz a grande maioria das pessoas, é pela dor. Não tem como. Se a gente lança a semente, independente do momento que ela é lançada, ela está pronta para germinar. E na hora necessária, naquele momento em que você está disposto ou que você está com necessidade da transformação, ela vai brotar e vai germinar. Então, Jesus nada mais fazia do que jogar a sementinha. Olha, eu estou falando, eu não estou te pedindo, vem, segue, para tudo, larga tudo, vem atrás de mim. Ele até fez isso com um homem, que infelizmente não foi. Mas ele jogava a semente. Eu acho muito legal quando alguém faz alguma coisa com a gente que a gente não gosta e que a gente é o primeiro a dizer, olha, não foi bom, eu não gostei. Nós que somos mães, nós fazemos isso com muita frequência, não é? A mamãe não gostou do que você fez. E aí, sumiu. Peraí. Vamos lá. Veio. Ah! Melhorou, né? E aí, eu fico imaginando quando a gente briga um pouco mais profundo com o nosso filho. Já pensou se o pai fizesse isso conosco? Porque enquanto a criança está ali na nossa frente, a gente se sente, de alguma forma, numa posição acima dela. E eu falo com ela com precisão, eu não quero que isso aconteça novamente. Mas já pensou se o pai desistisse da gente? Quantas vezes ele nos diz, por intuição, ele nos diz lá no nosso subconsciente, filho, não faz mais não. E a gente insiste em fazer. Né? Em hora nenhuma ele diz, senta e vai pensar, garoto. Pode ficar lá 10 horas sentado pensando. Ele nos dá quantas oportunidades são necessárias. E aí compete a nós, em alguma hora, aquela fagulha que chega, de falar, puxa, perdi tempo. Eu já não precisava mais estar parado como eu estou. Olha a onda do mar. Ela vem vindo, ela vai indo e a gente vai seguindo. Falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Por que falar parábolas? Adiantava contar as verdades? Não adiantava. A gente hoje, através da doutrina espírita, a gente conhece muitas das verdades que lá no passado foram omitidas. E isso nos faz ser muito diferente do que nós já fomos ontem? Não faz. A gente tem o conhecimento, através das várias obras que nós lemos, de que os espíritas chegam de uma forma tão comprometida à espiritualidade depois do seu desenlace, e nem por isso nós tentamos modificar a nossa forma de agir. Ou até tentamos, mas isso eu vou falar um pouquinho mais adiante no outro slide. Eis que o semeador saiu a semear. E essa parte é linda, porque assim que a gente ouve, a gente fala Jesus. Mas será que só Jesus é o semeador? Será que nós não semeamos todos os dias? Todos nós, quando falamos em nome de Deus, todos nós, quando falamos em nome de Jesus, nós somos esse semeador. Agora, o que nós estamos semeando? Que tipo de informação nós estamos passando? Será que nós estamos sendo sinceros?
Será que nós estamos mostrando as verdades que o Cristo nos traz? Ou será que nós usamos, através do nome dele, para nos fazer valer da nossa própria vontade? Isso é uma coisa que nós temos que estar muito atentos. Porque independente de religião, independente de credo, independente do meio que você está, você tem o dom da palavra. E aqueles que não falam, expressam de alguma forma. E todos nós somos semeadores. Então, o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Que semente que caiu nesse caminho? Qual é esse caminho? Por que as aves vieram e comeram-na? Quantos de nós já retemos informações e que nós lacramos, passamos ainda uma folha bem firme, colocamos ali um isso-filme e guardamos lá no cantinho do nosso coração? Quantas informações nós temos e que nós deliberadamente não queremos praticar, não queremos fazer? São muitas. E aí cada um sabe de si. Se fosse uma coisa fácil, não teriam tantas surpresas, né? Ou melhor, nós não nos permitiríamos decepcionar tantas vezes com as criaturas. Porque não é a criatura que nos decepciona. Nós que jogamos nela, nós que aludimos a ela uma coisa que ela não está dizendo. Em hora nenhuma, Cândida chega aqui na frente e fala: eu já sou perfeita. Em hora alguma ela diz isso. E nós convivemos com ela e nós estamos naquele pensamento de: poxa, mas a Cândida, ela acaba sendo uma referência. Sim, mas nós também somos referências para tantas outras pessoas. Né? E aí, naquela hora que acontece alguma coisa, que a Cândida, por algum momento, ainda se permite fraquejar, a gente não tem perdão. A gente vai logo, ó. A Cândida, hein? Olha lá. E é assim que nós fazemos. Então, foi ela que fraquejou? Ela que nos decepcionou? Não. Nós nos permitimos decepcionar. Porque ela é um ser humano, assim como cada um de nós. Quando nós fraquejamos, nós não queremos o perdão? A gente não quer sempre que o outro entenda também o nosso lado? A gente em casa costuma dizer que são 3 os pontos de vista: o meu, o seu e o verdadeiro. Porque eu puxo sardinha para o meu, você puxa sardinha para o seu, mas a verdade, ela é única. É a semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra do Pai. Ela é única, ela é imutável. Não tem a moda da casa. Não existe espiritismo à moda da casa e não tem lições de Jesus à moda da casa. Jesus disse: seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Em hora nenhuma ele disse: só se... Alguém já ouviu alguma mensagem, alguma parábola de Jesus, ou algum ensinamento de Jesus que tenha um talvez no meio? Não tem. Jesus é categórico, mas nós não, porque nós gostamos de nos iludir. Se acontece alguma coisa com alguém que não é da nossa família, a gente automaticamente já vai. Mas se acontece com um dos nossos, a gente faz. Não, mas olha só, é que... O é que estragou. Nós fazemos isso com muita facilidade. Eu sou mestre em fazer isso, né? O é que é uma delícia. Mas está errado. E enquanto espíritas, enquanto seguidores da verdade, enquanto cristãos, eu vou mudar o termo espírita para cristãos. Enquanto cristãos, seguidores da verdade do Cristo, nós não podemos abrir exceção. Nós não podemos dar o jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro na espiritualidade. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Ih, mas fulano é grosso, né? Não. É sim ou não.
Agora, tudo que vai ao encontro do nosso pensamento, ao encontro da nossa vontade, aí a gente já não gosta. Aí a gente já acha, a Tânia nunca mais vai falar ali não, não gostei não. Né? Mas uma coisa é a gente estar falando aqui, e a outra é a gente ter a certeza e a convicção de que nós conseguiremos estar lá um dia. Não estamos ainda. Mas o que vale a pena é o esforço. Aliás, é aí que se reconhece o verdadeiro espírita. Em hora nenhuma se diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua plenitude. Lá no Evangelho, está dizendo o seguinte, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Pelo esforço. É nisso que nós temos que nos basear. É nisso que nós temos que tentar seguir. É nos esforçar em acertar sempre. Nem sempre dá, mas a gente tem que tentar. E o legal é que o nosso amigo do lado, ele pode falar, Tânia, eu sei que você está tentando, mas não está conseguindo. E aí é claro que a gente vai olhar com aquela cara querida para a pessoa. Mas isso é amizade. Isso é vontade de fazer o outro também crescer. Porque preso nas nossas ilusões, muitas vezes nós despencamos. Né? A gente acredita que está certo. Só que vem alguém de uma forma delicada e fala, você não acha que é melhor você ver dessa outra forma? E aí a gente começa a acreditar, ou a gente começa a enxergar também um outro ponto de vista. E aí muitas vezes nós nos damos conta, é verdade. Desculpa, talvez eu não estivesse tão certa assim. Talvez eu não esteja totalmente errada. Mas existe um outro lado aí que eu não estava enxergando. E o bonito é a gente reconhecer e a gente tentar entrar no prumo, né? Tentar seguir adiante. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E é aí que a gente se encontra. Quando a gente ouve as verdades do Cristo, isso mexe com a gente de uma tal forma, né? A gente estava preso talvez num mundinho mais escurinho, mais quietinho, mais de soninho. E quando chega a verdade do Cristo, a gente acorda. E aí a gente acorda num afã. A gente quer tudo. A gente quer tudo. Eu quero fazer tudo. Eu quero salvar o mundo. Eu quero tudo. Só que se nós não criarmos uma base, vai morrer. O sol vai cair, o sol vai nascer, o sol vai crescer e vai secar. São aqueles novos espíritas. Não sei há quanto tempo vocês estão no movimento espírita, mas os novos espíritas costumam ser muito complicados, né? Porque a partir do momento que ele conhece, que ele descobre as verdades, ele fica desesperado. Ele quer fazer tudo, ele se torna polvo. Né? Sai tentáculos dele, eles botam a mão em tudo quanto é canto e eles querem agir. Isso é delicioso. Só que se a gente não estudar, e aí vem o convite da Cândida, quarta-feira, os nossos encontros, os nossos cursos aqui na casa, se nós não criarmos uma raiz, se nós não tivermos a firmeza, se nós não tivermos o conhecimento doutrinário, aí a gente vai simplesmente desfazer. Nós vamos deixar de acontecer, porque sem raiz não dá. E aí começa o espiritismo das pessoas. E aí, infelizmente, a gente liga a televisão e ouve a reportagem, porque a casa espírita fulana de tal estava envolvido num esquema de coisa com não sei o que, não sei das quantas. E aí a gente ouve aquilo e fala, meu Deus! Obrigada, queridos amigos da treva, que vem fazer com que nós tenhamos que ter mais força de mostrar que nós somos espíritas, sim, e que nós não caímos em tentações nesse nível. Né? E aí depois veio, felizmente, a CERJ, deixando bem claro que não fazia parte, tal. Mas, de qualquer forma, fazendo ou não fazendo, para nós espíritas chega a informação do CERJ. Mas eu não vi, em hora nenhuma, a CERJ indo no Jornal Nacional, pedir uma parte e mostrar que não era o espiritismo. Então, o nome que sai é a doutrina. E aí, vamos botar isso agora, vamos focar um pouquinho mais
Não precisamos estar lá na rede nacional. Mas, como eu falei anteriormente, nós somos semeadores da Boa Nova. Através de nós, a semente é lançada na nossa rede, do nosso entorno. E que semente nós estamos lançando? Nós somos espíritas de casa espírita? Ser espírita na casa espírita é lindo, gente. A gente entra, eu nunca vi aquela figura na minha frente, ela me abre um sorriso maravilhoso. E quando eu dou 3 passos, ela fala, seja bem-vindo. Você precisa de uma água? Você quer um papel para botar um nome na irradiação? E você fala, nossa! Você dá mais 2 passos e ele fala, por favor, senta aqui. E aí você fala, nossa! Porque espírita na casa espírita é delícia. Mas e no nosso dia a dia? E o nosso comportamento, como é que nós estamos apresentando a doutrina espírita para os nossos colegas de trabalho? Como é que nós estamos apresentando a doutrina espírita para os nossos vizinhos de condomínio, para os nossos companheiros de ônibus, para os nossos companheiros que estão ali no mesmo engarrafamento que nós? Como é que nós apresentamos a doutrina espírita para aquele cara que cruza na nossa frente e fala, que Deus te abençoe, meu amigo? Como é que nós estamos apresentando a doutrina? Porque eu não preciso ter um crachá escrito espírita. Eu não preciso. Mas aqui, olha, está o meu crachá. Aqui é onde está a informação de que eu devo tentar me transformar moralmente. Que palavreado eu uso? Eu sou no mundo ou eu estou no mundo? Só porque sou jovem, quem me dera, né? Deixar isso para Mari. Só porque eu sou jovem, eu vou sair falando todas as gírias que existem por aí? Só porque eu estou nessa faixa etária, eu vou para baile funk, sim, eu vou para baladas? Será que é isso? Será que é por aí? Desculpa, mas eu acabei de separar, eu estou no momento, eu preciso ir num baile. Perfeito, fica à vontade. Mas presta atenção da forma como você está conduzindo. Joana de Ângeles, ela nos deixa bem claro, tá aqui, eu até anotei, no livro Atitudes de Amor. Somos responsáveis pelos desvios mentais que causamos aos nossos semelhantes devido aos nossos trajes. Somos responsáveis pelos desvios mentais que nós causamos aos nossos semelhantes pelos nossos trajes. Como é que eu tenho vivido? Como eu tenho me vestido? Tânia, cruzes? Volta lá para a parábola do semeador. Mas nós semeamos quando nós estamos na rua. Nós semeamos a cada momento do nosso dia. E assim, lá na nossa casa, será que se o nosso marido passar, na hora que as mulheres adoram. A gente está passando um paninho no chão básico. E aí o nosso marido entra, trabalhador, com o pezinho meio sujinho, que veio agora da rua, ele entra para pegar um copo d'água e vocês já gritam, o quê? Será que é esse tipo de mensagem que a gente quer passar mesmo? Vamos inverter, né? Aí o nosso marido está lá fazendo o trabalhinho dele e a gente vai... não, eles gostam de ver jornal, vamos implicar com eles com jornal. Eles estão lendo o jornal deles na hora que a gente quer contar aquela coisa mais emocionante que aconteceu no nosso dia. E aí ele fala, agora fala. Ele deixou claro que ele estava muito contente com aquela reação. Ele fecha o jornal, agora conta. Você já até esqueceu o que você queria contar, porque estava tão entusiasmada, mas ele foi tão assim, categórico naquela hora. Então, que tipo de mensagem dentro de casa? No meu condomínio, é assim, terrível. Né? Como todo condomínio, de qualquer lugar, de cada um de nós que moramos aqui. Eu moro num condomínio de casas. E assim, são casas próximas, né? Não são aqueles casas, que eu queria, assim, bem grandes, né? São casas próximas. E aí a gente ouve, com bastante frequência, os comentários das casas próximas à nossa. Eu espero que eles não consigam ouvir os lá de casa, porque eu tento. Baixo, baixo. Vamos continuar falando baixinho, né? Mas a gente tenta. E aí tem horas
que saem assim uns palavreados. E eu acho interessante porque todos são religiosos. Todos são religiosos. E a gente se questiona, mas será que o problema está na religião daquele meu vizinho? Não está, não. Porque a palavra é única, a gente falou aqui. A semente é uma só. Mas basta o ser humano se vestir, se apropriar dessa semente que ele quer fazer da sua forma. Quantos espíritas a gente conhece que usa de um palavreado que a gente fica com vergonha de ouvir? A gente está ali, está conversando, está brincando e de repente a pessoa me sai com um palavrão. Ah, Tânia, mas um palavrãozinho alivia. Não, não alivia, não. O palavrão ele tem que ser cortado da nossa vibração. Não pode. Não pode. Aonde é que nós estamos nos ligando? A quem nós estamos permitindo chegar próximos de nós? Uma vez que nós sabemos que tudo é vibração, quem eu estou permitindo que chegue perto de mim? Se eu ainda me aproprio dessas palavras, se eu ainda me aproprio dessas ações, mas então eu já não falo mais, mas eu penso. Se pensou, falou. Infelizmente é assim, ou felizmente é assim. Se nós pensarmos, já agimos. Pensamento é vida. Pensamento é força. Não sou eu que estou inventando, está lá no Evangelho. Então a gente tem que estar observando esses pequenos tópicozinhos. Para quem gosta de ler Manuel Filomeno de Miranda, num dos livros que com certeza eu não vou lembrar o nome agora, isso é muito feio, que a gente, para citar o exemplo, a gente tem que citar a obra, mas ele vem falando da lama, do visgo que a gente libera com os nossos pensamentos. E aí ele estava andando na rua num período de carnaval e ele começou a desviar daquelas coisas que estavam vindo na direção dele. E ele fala, mas o que está acontecendo? Falou, isso são os pensamentos dos homens. Gente, nós largamos isso. Cada um de nós larga essa massa, essa gosma, porque é uma gosma, cada um de nós larga essa gosma no nosso planeta. A gente tem o direito disso. Eu não gosto nem do pé do meu marido no som, eu vou gostar de largar gosma no planeta. Nós temos que prestar atenção no que falamos, temos que prestar atenção no que vestimos, da forma como nos comportamos. Né? Eu acho bonitinho quando alguém pergunta para os meus filhos, mas você é evangélico? E aí ele fala, não, eu sou espírita. Ele então levanta essa bandeira com unhas e dentes. Fala, mas é que você parece evangélico. Ele, eu sou espírita cristão. O cristão não precisa ser evangélico, ele acredita em Cristo. E é mais ou menos por aí. Né? Ele é perfeito? Claro que não, faz bobagem como todo garoto de 11 anos, é claro. Mas ele já está entendendo que ele tem uma conduta que tem que seguir. E nós precisamos fazer isso também conosco. Eles estão tendo a oportunidade aos 11 anos, aos 9 anos. Será que nós só estamos conhecendo a doutrina agora? Se nós estamos chegando agora, nós estamos tendo a oportunidade aos 30, 40, 50, 60. Não importa a idade, o espírito é imortal. A gente tem uma longa caminhada aí pela frente. Não precisa ficar preocupado com o tempo que nós ainda teremos. É a lei da reencarnação. O que nós conhecemos fica em nós. O que nós adquirimos é nosso, ninguém tira, não tem encarnação que apague. Isso é nosso. Agora, se nós somente tivermos a primeira visão e não aprofundar, aí vai embora mesmo. Aí não tem como. Não tem jeito desse conhecimento ficar junto de nós. Vamos seguir adiante. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E aí é bem interessante, porque vamos tratar aqui, para a nossa realidade, de já trabalhadores ou de futuros trabalhadores, né, da nossa casa. Chegou a informação, a gente passou daquele momento do entusiasmo dos tentáculos e a gente começa a focar. Ah, eu sou melhor nisso,
eu faço melhor um trabalho no abrigo de irmãs. Ah, não, eu prefiro o trabalho realmente com as crianças. Eu prefiro fazer estudo, eu prefiro fazer curso. Cada um vai se achando, cada um vai se encontrando. E aí a gente começa a trabalhar. E a gente começa a trabalhar e começa a falar. Só que aí vem aquelas pessoas dizendo: Tânia, não está muito legal. Tânia, o que você está fazendo? Revê o seu conceito. E aí você começa a ficar tão incomodado. E, poxa, mas eu estou dando o melhor de mim. E a pessoa só cobra, cobra, cobra. Lembra do sim, sim, não, não? Se aquela pessoa que está no momento de direção, e olha que eu disse que ela está no momento de direção, porque cargo a gente não leva para a espiritualidade. Nós desfrutamos enquanto matéria. Quando chega lá, todo mundo está igualzinho. Talvez a gente até se surpreenda, né? Quantas histórias daqueles que eram os servidores e que chegam lá num estado tão lindo, né? Então, se nós hoje estamos na função de dirigente, de coordenador, de facilitador, é obrigação nossa cuidar daquele rebanho que está próximo a nós. E é obrigação do rebanho tomar conta de nós. Então, nós não podemos desistir dos percalços. Os paradigmas estão aí para serem quebrados, para serem transportados, para serem trabalhados. Espiritismo, ele é renovador. A doutrina espírita é um elo único. A semente de Jesus é um elo único. Mas nós somos progressistas. Já pensou se a gente estivesse continuando lá ainda nos raps? Aquelas batidas lá da irmã Fox? Não tem sentido. Já pensou as comunicações espirituais virem ainda através de dedos nas bandejas, aonde elas iam se movimentando nas letras? Não tem sentido. Temos as psicografias, temos as psicofonias. Aquela época era necessário, hoje já não. Então, quando a gente começa a ver que tem uma cobrança no trabalho, ah, mas eu queria fazer isso, ela não deixou, eu queria fazer aquilo, ele não deixou, eu queria agir assim, o fulano não deixou. Quer saber? Chega. Para mim, chega. Eu não quero mais. E aí eu desisto. E aí, olha lá onde é que a gente cai. Os espinhos crescem e sufocam pelas minhas imperfeições ou pelas imperfeições dos outros que eu deixo crescerem em mim. Se eu tento tanto e o outro não está concordando, querido, vamos ver o que está havendo. Mas ao invés de a gente questionar, é mais fácil a gente melindrar. Poxa, eu não consigo nada, eu não posso nada, que coisa. Não, gente, nós podemos tudo. Vós sois deuses. Mas nós podemos tudo que seja certo. Fazer espiritismo a moda da casa? Então, olha só, a Tânia falou que é evolucionista a doutrina espírita. Cândida, a partir de amanhã eu quero te dar uma ideia de umas reuniões que, ó, não é assim. Não é dessa forma. Tem que ter lucidez, tem que ter trabalho, tem que ter raiz. Se estiver dentro das pautas, se estiver dentro dos princípios de Jesus, primeiramente, depois os de Kardec, eu duvido que a casa vá se recusar a, pelo menos, pensar nesse novo caminho. Agora, não é uma coisa que eu digo hoje que amanhã vai acontecer. Como tudo na vida, para dar certo, tem que ter um roteiro, tem que ter uma estrutura, e isso leva um tempo. Ninguém começa a construir um prédio pelo telhado. Não dá. A parte mais importante de um edifício, a parte mais importante de uma construção, a gente não vê. Porque ela fica lá embaixo, ela fica enterrada. Então, esse processo do enterrar é que geralmente a gente não tem a paciência de aguardar. E aí, pela falta de paciência ou pela nossa impetuosidade de querer tudo na hora, é que faz a gente desistir. E aí fala, não presta. A Tânia não presta, a Cândida não presta, a Mari não presta, e ninguém mais presta. Só nós. Nós somos os únicos corretos da face da Terra. Nós somos os únicos bons na face da Terra. E o mundo é tão injusto com a gente que não reconhece, né? Mas a gente acaba realmente caindo nessas pegadinhas. E isso é muito sério, a gente tem que prestar atenção.
e estar atentos o tempo todo, porque isso não acontece só com um ou com o outro, isso acontece comigo. Sou eu, é em mim. Eu que tenho que me observar. Vamos continuar ali. E outro caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. E aí o fruto caiu em terra boa. Quando cai em terra boa, só dá coisa boa. Agora, será que todas as plantas que a gente planta nascem da mesma forma? A gente pode fazer a experiência de plantar no mesmo dia. A gente bota a sementinha, a gente bota a terrinha, a gente joga a aguinha. Cada uma vai demorar, ou cada uma vai crescer da sua própria forma. Por isso que uns deu a 100, outros a 60 e outros a 30. Porque isso depende da nossa condição. Isso depende da forma como nós estamos recebendo aquela semente na nossa terra. Para alguns, é 100%. Olha Jesus. Ele foi criado diferente de nós. Ele realmente surgiu do nada. Deus já fez ele puro, lindo, maravilhoso, perfeito. E fala, meu filho, vai lá para os outros ficarem com inveja? Não. Ele foi criado simples e ignorante. Agora, a forma como ele fez a trajetória dele, compete a ele. Nós também fomos criados simples e ignorantes. E a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, compete a cada um de nós. Cada um sabe aonde já cresceu. A gente convive com as pessoas e não conhece, não é verdade? Tem horas que acontece alguma coisa que a gente se surpreende e fala, nossa, sério? O fulano? A gente leva um susto. Mas só ele sabe o esforço que ele faz dentro dele para melhorar. Só ele sabe o quanto ele cresceu espiritualmente. Só ele sabe a forma e a força que ele teve para vencer uma má tendência que ele tinha. E aí a gente não está falando de coisas que sejam perigosas para a humanidade. A gente está falando de uma fofoca. Gente, fofoca no ouvido do espírita encerra. Encerra. O espírita ele não tem o direito de passar adiante a informação que chega até ele. Isso é desrespeito. Quem nos conta ainda não entende isso. Quem vem trazer as informações para nós ainda não sabe o quanto isso é perverso. Mas nós sabemos. Então a fofoca, ela acaba no espírita. Ai, mas tem horas que é gostoso a gente saber uns negocinhos, né? Uns babados. Ouve e segura. Aí está um dos nossos esforços. Não passe adiante. Não, mas eu não vou passar adiante. Eu só vou falar com a minha mãe. Porque eu preciso falar com a minha mãe. E, gente, a minha mãe precisa falar para o outro irmão, né? Não, eu só vou falar para ele, porque eu preciso contar isso para ele. E a coisa segue. Nós não temos esse direito. Nós não podemos mais. Quer dizer, nós não devemos mais. Poder, nós podemos. O livre-arbítrio está aí que não nos deixa mentir. Cada um pode conduzir a sua vida da forma como melhor lhe aprouver. Mas que bom será se nós tentarmos caminhar reto, né? É claro que o nosso reto é um reto assim meio tortinho, mas o quanto mais próximo da linha do bem nós conseguirmos andar, melhor para nós. Quando eu fazia mocidade espírita, quando eu era jovem, Maria, eu já fui jovem um dia, né? Quando eu era jovem, tinha o vô Marques. Ele era o responsável pelo grupo cristão da mocidade que eu fazia parte. E aí ele falava assim, é pena que a vida role e logo a corda se acabe. Não sabe o moço quanto pode, não pode o velho quanto sabe. Aí ele completava, mas o moço espírita sabe e pode. Isso ficava na nossa cabeça e ficou até hoje, né? O vô Marques já deve ter para mais de 30 anos desencarnado. Isso ficou grudado ali e eu passei a minha mocidade toda tentando. Claro que eu não consegui, né, gente? Mas estamos tentando. Os que têm ouvidos de ouvir, ouçam. E essa é a melhor parte. Porque ele está dizendo que todos, para todos, a lei está aí. Não tem uma pessoa que não tenha condições de ouvir a lei. Todos têm. Mas só vai ouvir aquele que estiver disposto a ouvir.
que sejamos nós dispostos a ouvir. Que sejamos nós dispostos a partir desse momento, dar uma levantada em nós. Começar por coisas simples. Amanhecer e agradecer a Deus pelo nosso dia. Agradecer pela saúde do nosso corpo. Agradecer pela oportunidade do melhoramento. Eu trouxe para a gente encerrar um poema que a grande maioria conhece. Ele é da Amélia Rodrigues. E eu vou pedir para vocês autorização para ler, porque eu gostaria muito de ter decorado, mas eu não consegui. Né? E é Poema da Gratidão, muito conhecido, muito falado por Divaldo Franco em várias palestras que ele faz, e que é assim, uma oração em que tantas coisas que ela vai falando aqui, a gente esquece de agradecer. Vamos ver como é? Poema da Gratidão. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo que me deste. Muito obrigada pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiados na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma única vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a sentir. Obrigada pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mão dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigada, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigada, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. Que dentro dele existe a figura do amor de mãe ou de pai, da mulher ou do marido, de um filho, de um irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se a eu ninguém tiver para amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, te direi, obrigada, Senhor,
porque eu nasci. Obrigada, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor.